Sejam muito bem-vindos ao canal QQuiz. Me chamo Jo e vou te acompanhar nesta aventura histórica sobre conhecimentos gerais. São 10 perguntas sobre 10 pessoas que mudaram o mundo. Quantas você acerta? Ao final do ranking, temos a pessoa mais importante de todos os tempos. Você sabe de quem se trata? Antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada. Aqui, a diversão é garantida. Bora pro vídeo. Pergunta 10. Abraham Lincoln exerceu qual das profissões abaixo? Alternativas A, lenhador. B, chefe dos correios. C, advogado. D, todas alternativas acima. Tempo. Resposta correta, alternativa D. Abraham Lincoln teve vários empregos. Foi lenhador, trabalhou numa serraria, foi barqueiro, balconista, chefe dos correios, advogado e congressista. O 16º presidente dos Estados Unidos foi eleito em 1860 e serviu de 61 até sua morte em 1865. Nascido em um lar de baixa renda, Lincoln educou-se por conta própria antes de trabalhar como advogado e entrar para a política. Durante seu mandato, preservou a União e libertou os escravos por meio da Proclamação da Emancipação. No início de 1865, Lincoln assinou a 13ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, abolindo oficialmente a escravidão. Ele foi assassinado em abril de 1865 e seu legado ainda é reverenciado até hoje. Pergunta 9. Mao Tse-tung foi o líder político de qual país? Alternativas A, Japão. B, China. C, Coreia do Sul. D, Tailândia. Tempo. Resposta correta, alternativa B, China. Mao foi um líder político e militar chinês que liderou a Revolução Comunista da China e foi o fundador da República Popular da China. Nascido numa família de camponeses, foi criado como budista, mas mais tarde se tornou ateísta. Mao se tornou um membro do Partido Comunista Chinês em 1921 e começou a liderar as guerrilhas. Ele governou o país até sua morte em 1976. Durante sua liderança, ele implementou reformas agrícolas, nacionalizou a indústria e impôs o controle estatal de todos os aspectos da vida cotidiana. Pergunta 8. Quem liderou a União Soviética de 1922 até sua morte em 1953? Alternativas A, Vladimir Lenin. B, Nikita Khrushchev. C, Yuri Andropov. D, Joseph Stalin. Tempo. Resposta correta, alternativa D. Joseph Stalin, o tirano que industrializou um país feudal e derrotou Adolf. Foi um líder político e militar soviético que liderou a União Soviética de 1922 até seu falecimento em 1953. Stalin nasceu em Gori, na Geórgia, e estudou para se tornar um sacerdote ortodoxo, mas abandonou a religião em favor do marxismo. Ele começou a participar de atividades políticas durante a Revolução Russa de 1905 e tornou-se um importante membro do Partido Bolchevique em 1912. Ele ajudou a organizar o golpe de Estado de outubro de 1917 e tornou-se um dos líderes mais poderosos da União Soviética. Pergunta 7. Qual era o verdadeiro nome de Lenin? Alternativas A, Alexander Stoletov. B, Vladimir Ulyanov. C, Yuri Samarin. D, Konstantin Aksakov. Tempo. Resposta correta, alternativa B, Vladimir Ulyanov. Vladimir Ulyanov, mais conhecido como Lenin, foi um revolucionário político e líder soviético nascido na Rússia.
Lenin foi educado como um advogado antes de se tornar membro do Partido Operário Social Democrata Russo. Ele logo começou a criticar o governo czarista e foi preso em 1902. Em 1903, Lenin liderou a divisão do partido e fundou o Partido Bolchevique, além de liderar a Revolução de Outubro de 1917, onde derrubou o governo czarista. Depois de tomar o poder, Lenin implementou as políticas do socialismo de Estado e criou a União Soviética. Ele acabou morrendo de uma hemorragia cerebral em 1924. Pergunta 6. Qual a nacionalidade de Albert Einstein? Alternativas: A. Alemanha, B. Rússia, C. Inglaterra, D. Estados Unidos. Tempo. Resposta correta, alternativa A, Alemanha. Albert Einstein foi um físico teórico alemão reconhecido como o homem mais influente da ciência do século XX. Ele nasceu em Ulm, na Alemanha, e cresceu em Munique. Aos 17 anos, Einstein se matriculou na Universidade de Zurique, onde descobriu a teoria da relatividade. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921 por suas contribuições para a física quântica. Ele também trabalhou na teoria da unificação, que tentava combinar as teorias da relatividade e a teoria da gravidade. Pergunta 5. Que militar ditador tirou a própria vida em 1945? Alternativas A. Augusto Pinochet, B. Idi Amin Dada, C. Adolf Hitler, D. Benito Mussolini. Tempo. Resposta correta, alternativa C. Adolf Hitler. Adolf foi um ditador austríaco germânico, conhecido por ser o principal líder do Terceiro Reich durante a Segunda Guerra Mundial. Sua política militar provocou guerras e perseguição a minorias. Além disso, ele lançou ataques em toda a Europa. Depois da derrota do Terceiro Reich, Adolf tirou a própria vida com uma arma em 1945. Pergunta 4. Qual o nome do livro escrito por Charles Darwin que fala sobre a teoria da evolução? Alternativas A. A viagem do Beagle, B. A origem das espécies, C. A evolução, D. A ciência da evolução. Tempo. Resposta correta, alternativa B. A origem das espécies. Charles Robert Darwin foi um naturalista geólogo e biólogo britânico cujo trabalho revolucionou a ciência da biologia. Ele é mais conhecido por sua teoria da evolução por seleção natural, que postulou que todas as espécies de plantas e animais, inclusive a espécie humana, evoluem ao longo do tempo a partir de alguns ancestrais comuns. Esta teoria tornou-se a base da biologia moderna, e é o fundamento da moderna teoria da evolução. Ele publicou sua teoria em um livro chamado A Origem das Espécies, em 1859. As décadas de preparação fizeram desse livro um trabalho impecável que prova e explica definitivamente a evolução. Para surpresa de Darwin, o livro tornou-se um best-seller, transformando o cientista recluso em celebridade internacional, discutido, caluniado e caricaturado nos jornais. Darwin faleceu em 1882. Pergunta 3. Como Freud era conhecido? Alternativas A. O grande cérebro, B. O psiquiatra louco, C. Psicólogo de si, D. Pai da psicanálise. Tempo. Resposta correta, alternativa D, pai da psicanálise. Sigmund Freud foi um médico austríaco, neurólogo, fundador da psicanálise e considerado o pai da psicanálise. Ele foi o primeiro a desenvolver uma teoria científica sobre a mente humana e seu funcionamento.
Seu trabalho teve um grande impacto na psicologia moderna, bem como na filosofia, antropologia, sociologia e literatura. Freud também desenvolveu a técnica de psicanálise, que é um método de tratamento psicológico baseado na exploração dos desejos, sentimentos e pensamentos inconscientes de um paciente. Esta técnica ainda é usada hoje para tratar problemas psicológicos como ansiedade, depressão e traumas. Ele faleceu em Londres em 1939, mas seu legado ainda é sentido em todas as áreas da psicologia. Pergunta 2. Quantos filhos o filósofo Karl Marx teve com a baronesa Jenny? Alternativas A, nenhum. B, 2 filhos. C, 5 filhos. D, 7 filhos. Tempo. Resposta correta, alternativa D, 7 filhos. Karl Marx foi um filósofo, sociólogo, economista e revolucionário alemão. Ele é considerado um dos fundadores da ciência moderna da sociologia e é amplamente reconhecido como criador do socialismo científico. Suas obras influenciaram fortemente a política, economia e filosofia do mundo moderno. Marx nasceu em Treves, na Prússia, e estudou na Universidade de Berlim. Teve 7 filhos com a baronesa Jenny, porém apenas 3 sobreviveram até a idade adulta. Durante sua carreira como jornalista e intelectual, ele desenvolveu sua teoria da história, que estava baseada na luta de classes e que a revolução socialista era inevitável. Ele também acreditava que o capitalismo era desigual e injusto. Marx faleceu em Londres em 1883. Pergunta 1. Quem é conhecido como Yeshua ben Joseph? Alternativas A, Maomé. B, Mahatma Gandhi. C, Jesus Cristo. D, Gautama Buda. Tempo. Resposta correta, alternativa C, Jesus Cristo. Yeshua ben Joseph significa Jesus, filho de José, que foi um líder religioso judaico considerado o fundador do cristianismo. De certa forma, nenhum outro personagem desta lista existiria sem ele, e é quase impossível imaginar a história do mundo ocidental sem Jesus Cristo. O personagem mais importante para a história do Ocidente é aquele sobre o qual menos se sabe. Nenhuma linha foi escrita sobre Jesus enquanto ele viveu. Ele é descrito nos evangelhos do Novo Testamento como sendo o Filho de Deus e o Messias prometido na antiga Bíblia judaica. Ele foi profeta, pregador, milagreiro, curador e ensinou aos seus seguidores sobre o amor, a compaixão e o perdão. Jesus foi crucificado por ordem do governador romano Pôncio Pilatos. Após a sua morte, seus seguidores acreditaram que ele tinha ressuscitado e ele era o Messias prometido. Esta crença se espalhou rapidamente e desencadeou a ascensão do cristianismo. A vida e os ensinamentos de Jesus continuam sendo de grande importância para o cristianismo moderno. Os cristãos acreditam que ele é o Filho de Deus e a única maneira para alcançar a salvação. Seus ensinamentos são a base da moral cristã e seu exemplo de amor e compaixão são reverenciados por milhões de pessoas em todo o mundo. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você acha que faltou alguém nessa lista, corre nos comentários e deixa a sua opinião. Ela é muito importante para nós. Se ainda não se inscreveu no canal, essa é a melhor oportunidade. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo esses conteúdos ricos de conhecimento e diversão. Muito obrigado por assistir e até a próxima!